Boa noite a todos. O esporte atribuído pelo nosso grupo foi o korfbal. O korfbal é um esporte de origem holandesa, um esporte misto que se constitui em uma equipe de 8 jogadores, sendo 4 homens e 4 mulheres. A partida oficial ocorre em 2 tempos de 30 minutos. O korfbal é considerado uma mistura do handball com o basquete. Assim como no basquete, para converter um ponto tem que fazer uma cesta, porém, a cesta não fica ao centro da quadra. As nossas aulas serão aplicadas para aluno do segundo ano do ensino médio, que tem em média 16 e 17 anos. O cenário se consiste em uma quadra de escola pública da Zona Leste de São Paulo. Significado: visando alunos com atividades extracurriculares, nós queremos, além de tudo, que a aula seja um escape de tantas obrigações. Os alunos já conhecem a modalidade, porém vão senti-la de uma forma diferente, compreendendo como ela pode ser explorada mesmo que pareça ser uma modalidade limitada. Especificidade: com o fato de o korfbal já ter sido trabalhado pela classe, não temos por ideia a atribuição de fundamentos. Serão trabalhadas questões mais complexas, como superioridade numérica, ação e reação, mudança de comportamento, e deixando assim a aula muito mais dinâmica. Os objetivos gerais das aulas foram separados em cognitivos, habilidades e atitudes, que são: cognitivos: acelerar o raciocínio na hora de uma tomada de decisão e melhorar a comunicação do grupo. Com base nas atividades, trabalhar a velocidade de reação dos alunos ao comando do professor. Habilidades: o objetivo é o aprimoramento do que já se foi trabalhado, movimentos como arremessos, passes, mudanças de direção, tudo em prol da melhora individual e coletiva, tanto técnica como tática. Atitudes: temos por objetivo que, ao decorrer das aulas, possamos ver a evolução na tomada de decisão dos praticantes, que eles entendam a importância de um bom passe e que melhorem o coletivo, ou seja, cooperando um com o outro para que todos aprendam e participem da mesma forma, sem exceções. Agora vamos explicar a atividade da primeira aula. Essa atividade tem um tempo de 40 minutos e ela será dividida em 3 etapas, cada etapa 13 minutos. A atividade vai ser dividida em 2 quadras. Jogam 8 contra 8, sendo 4 meninas e 4 meninos por equipe em cada quadra. Nessa aula será utilizada a cesta do korfbal adaptada, com um arco preso na grade. A primeira etapa funciona da seguinte maneira: a única forma de pontuar é trocando 8 passes, e nesse primeiro momento a cesta não é utilizada. Na segunda etapa, para pontuar, precisa acertar a cesta, porém, só pode arremessar na cesta após o time ter trocado 8 passes. E na terceira etapa, precisa acertar a cesta para pontuar também, porém, só pode arremessar a bola após a bola ter passado por todos os integrantes da equipe. Nessa atividade será aplicada a lei do marcado, ou seja, se o seu marcador estiver com a mão levantada, você não pode arremessar para a cesta. E não se pode correr com a bola, andar ou pingá-la no chão. E menino só pode marcar menino e menina só pode marcar menina. Primeira atividade da segunda aula. Essa atividade tem um tempo de 15 minutos e é constituída em uma situação problema. Essa situação é a situação de superioridade numérica. Nessa atividade, os alunos, além de reagir à situação problema, terão que prestar atenção ao comando do professor, pois ele quem irá definir quem ataca e quem defende. No korfbal, a partida se resume em 8 contra 8, sendo 4 homens e 4 mulheres em cada equipe. Mas no primeiro momento dessa atividade, ela irá se resumir em 2 contra 1. A equipe A, que é a equipe azul, está em superioridade numérica e é a equipe que ataca. Eles terão 30 segundos para converter o ponto fazendo a cesta. Quando bater 30 segundos, ao comando do professor entrará um novo jogador para a equipe B, a equipe branca, sempre respeitando a regra de gênero, sempre uma menina e um menino. A equipe que estava defendendo, que é a equipe B, a mesma terá 30 segundos para atacar. Após os 30 segundos, o professor que escolhe em qual equipe trará um novo jogador, e aí entra a situação de prestar atenção ao comando do professor. E o ataque também terá 30 segundos, sempre. Se o ponto for convertido antes de bater 30 segundos, a equipe continua atacando, e assim sucessivamente até que ambas as equipes estejam com 8 jogadores. A segunda atividade da segunda aula tem um tempo de 24 minutos. A atividade será dividida em 2 etapas, e a quadra vai ser dividida ao meio, como mostra na imagem. A primeira etapa terá 12 minutos e a segunda 12 minutos também. Todos os alunos participam ao mesmo tempo. Serão separadas 4 equipes com 6 alunos.
Cada equipe receberá uma cor e terão fitas amarradas no braço para melhor identificação do professor. Nessa atividade, nós vamos utilizar a cesta adaptada do Corfball, mas é uma cesta adaptada diferente. Ao invés de ser com arco, é um tambor que ficará ao centro da quadra. Quando estiverem 12 minutos de atividade, as equipes irão trocar o lado da quadra para que todos façam as duas variações. Na quadra 1, a atividade funcionará da seguinte maneira. O tambor ficará ao centro da quadra e em volta da cesta adaptada terá uma marcação, ou seja, um limite no qual os alunos não podem ultrapassar para arremessar. Para arremessar, os alunos devem marcar 6 passes, e esses passes devem ser contados em voz alta. Se houver interceptação ou o aluno andar com a bola, a contagem é zerada. Na quadra 2, a cesta também ficará ao centro e com a mesma limitação. A diferença é que nesta quadra, para que a bola seja arremessada, ao invés de 6 passes, serão 4. Porém, para a equipe poder arremessar, a bola deve passar por um integrante que esteja dentro da área do goleiro de futsal, que também será utilizado. A contagem também deve ser feita em voz alta. Se houver interceptação ou o aluno andar com a bola, a contagem é zerada. Em ambas as quadras, também será atribuída a lei do marcado e a lei de marcação por gênero. A atividade 1 da terceira aula chama Pontuou ou Salvou e ela tem um tempo de 36 minutos. Ela vai ser constituída em 3 etapas e cada etapa terá o tempo de 12 minutos. A atividade também acontecerá com a quadra dividida ao meio. Serão 4 equipes de 8 participantes, 2 equipes de um lado e 2 equipes do outro lado. Cada equipe terá 4 meninas e 4 meninos. Nessa atividade, vale ressaltar que, dos dois lados da quadra, o jogo acontecerá da mesma forma, e os alunos utilizarão e aproveitarão da cesta do basquete. A primeira etapa será o seguinte: os alunos irão tentar pontuar fazendo a cesta e seguindo as seguintes regras. Primeira, não se deve andar com a bola. Segunda, marcação por gênero. Menino só marca menino e menina só marca menina. Terceira regra, lei do marcado. Ou seja, se o marcador de quem possui a bola estiver com a mão levantada, o mesmo não pode arremessar e deve passar a bola. O diferencial que vai definir as 3 etapas serão as regras-chave. A primeira regra-chave é formação de corrente. Quando o aluno errar o passe, o mesmo deve dar a mão para o colega que receberia o passe. Ambos continuam o jogo, porém de mãos dadas, e assim tendo que trabalhar juntos, pois cada um terá apenas uma mão livre. Se errarem novamente, o aluno que iria receber o passe tem que se juntar a eles formando uma corrente. A corrente só é quebrada quando a equipe fizer a cesta. Nesta etapa só muda a regra-chave, ou seja, ao invés de formarem corrente, agora aquele que errar o passe vai sentar no chão, e igualmente à etapa anterior, só poderá levantar quando a equipe pontuar. Na terceira etapa também só muda a regra-chave, ou seja, ao invés de sentar no chão, agora aquele que errar o passe vai ter que ficar parado, em forma de estátua. E igualmente a etapa anterior só voltará a se movimentar quando a equipe pontuar. Se a equipe não pontuar, ele continua fora do jogo. Para essas aulas, a estratégia de ensino atribuída será mini-jogos, situações problemas e diversificação de regras. E os recursos serão arco, bola de vôlei ou bola de borracha maciça, cano PVC e fita colorida. Avaliação. As avaliações serão constituídas baseadas no GPAI, um instrumento utilizado para obter a análise de desempenho de jogadores em situações de jogos reais ou por vídeo. Como os alunos já tiveram contato com o esporte, baseando-se no GPAI, iremos utilizar alguns pontos-chave de avaliação, como por exemplo a leitura de jogo, tomada de decisão, marcação, entre outras. Como todas as aulas serão de modo global e dinâmico, avaliaremos o desempenho coletivo e o desempenho individual, de modo que o coletivo se implica automaticamente no entendimento da atividade como um todo. Agora vamos responder as perguntas atribuídas visando a relação do trabalho como um todo. Bom, respondendo a pergunta a perspectiva do autor está ligada à situação-problema que foi sorteada ao nosso grupo. Aderimos atividades que visassem o aprimoramento técnico e tático dos alunos, exatamente pelo motivo deles já terem praticado Corfball nos anos anteriores. Assim como o autor defende que nessa idade, a prática esportiva deve ser atribuída de forma um pouco mais completa e complexa. Respondendo à questão B. Nessa idade, os alunos já possuem muitas atividades extracurriculares, alguns até já trabalham para ajudar em casa. Dito isso, mesmo que sejam aulas mais complexas, visando técnica e tudo mais, atribuímos todas as atividades no formato global, para que não seja monótono para ninguém. Questão C. De forma bem objetiva, na nossa situação problema, os alunos já tinham contato com o Corfball nos anos anteriores.
Logo, optamos por aulas mais completas e não atribuímos nossos objetivos em coisas iniciais, como fundamentos do esporte. Por fim, respondendo à questão D, tudo o que queremos com essas aulas é avaliar o desempenho e a evolução dos alunos conforme as atividades. Logo, o GPAI é o método ideal, pois avalia isso individualmente, olhando a performance e até mesmo o desenvolvimento motor e cognitivo dos alunos.